Olá meus amigos, olá minhas amigas, vós que me acompanhais pelas redes sociais, sabeis que quando eu estou aqui para fazer um vídeo é para ajudar vocês. E olha, hoje eu trago um estudo muito importante, digno de grande relevância e que vocês deem toda a atenção, porque eu vou falar mistérios que dentro de 2000 anos nunca foram revelados a homem nenhum desta terra. E vocês vão saber hoje, através da minha voz. Definição das duas bestas do Apocalipse. Eu não quero parecer arrogante quando falo, mas, para quem não me conhece espiritual, julga-me o tal. Não faltam motivos para isso. Primeiro, eu sou verdadeiro, sou coerente, não sigo a nenhum ramo religioso, sou incumbido do Altíssimo para falar somente a verdade, e a princípio a verdade sempre não é bem-vinda. A verdade incomoda os espíritos mentirosos. A verdade incomoda a avareza, o egoísmo, a insensatez, o destemor, a deslealdade espiritual e material. Mexe com a máfia religiosa, enfim, as minhas palavras são sempre coerentes e pragmáticas. Por isso, causo espanto no meio da alcateia. E é porque não tenho compromisso religioso com homens da terra. E isso me faz confiável diante do Todo-Poderoso e desconhecido dos homens de caráter dobre. Meus caros telespectadores, hoje tenho todas as verdades dos céus para entregá-las aos homens do Messias. É isso que me faz parecer arrogante, falar o que sou e para que vim ao mundo. Mas eu sou apenas responsável pelo que a mim me foi incumbido. Vejam a partir de agora a verdade sobre as duas bestas do Apocalipse. O que você jamais viu por esses pregadores odiernos que falam e nunca chegam a um denominador comum. Vamos começar pelo primeiro versículo do capítulo 13 do Apocalipse. A besta que subiu do mar. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Posso lhes garantir que jamais alguém deu explicação sobre as duas bestas do modo coerente como eu vou elucidar para todos vocês. Vamos começar do princípio. Em Apocalipse, encontramos no seu maior conteúdo línguas metafóricas, figuradas. Por essa razão, os homens naturais têm tido dificuldades de interpretar os seus textos. Muitos interpretam que Roma é a besta, mas eu lhes afirmo que a Roma não é literalmente a besta. Roma é uma das 7 cabeças da besta. Isso lhes asseguro. Isto significa que Roma é uma parte do corpo da besta. No final da história, Roma assumirá a totalidade do corpo inteiro da besta. Aí é outra história. Então será chamada literalmente a besta que ressuscita. O que podemos reconhecer como o corpo da besta? Besta é uma linguagem figurada que representa unidade de poderes. Não apenas uma cidade, como muitos afirmam. Observamos o que o próprio texto diz. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 13. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Vejam comigo a parte A do versículo. Em língua profética, besta é um poder. Tendo ela subido do mar, significa que esse poder mundial teve literalmente o apoio das nações. Quer dizer, os homens deram forças para a emersão desse poder sobre a terra. Ela tinha 10 chifres, o que representa outro poder unido para ressuscitar a besta morta, o que veremos mais adiante. Seus 10 chifres representam 10 potências mundiais
que irão apoiar a besta para o grande advento terrorista na terra. Chifres em língua profética é poderes. Vamos ver isso em detalhes. Ela tem 7 cabeças. As 7 cabeças representam os 7 reinos do mundo que governaram a terra, sendo que o Império Romano foi o 6º reino a governar o mundo. O 7º governo mundial, que é a 7ª cabeça, ainda está por vir. Vejam agora os reinos que consubstanciavam o corpo literal da besta: Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma. Roma foi a 6ª cabeça da besta e também será a 7ª. Vamos ver tudo isso em detalhe. Notemos que sobre os chifres da besta tinham 10 diademas. Isto representa a dignidade e soberania dos poderes consubstanciados que apoiarão a besta depois de sua ressurreição, que quer dizer a restauração do poder romano, que novamente governará a terra por um pouco de tempo. E isso para se cumprir a profecia. As 7 cabeças traz também a figura de 7 reis que governaram o mundo no antepassado, menos a 7ª, que ainda não veio. São também 7 montes onde a mulher está assentada, coisas que teólogos cristãos têm tido grandes dificuldades para interpretar bestas, pelo fato de não resistirem saber que a mulher prostituta que está assentada sobre uma besta é a cidade de Jerusalém. Roma é figura de besta, pois ela é a 6ª cabeça dentro dos contextos históricos. Quem não conseguir ver essa verdade que revela ser Jerusalém a mulher prostituta, não entenderá nunca o assunto das 2 bestas do Apocalipse. Veja o que João viu no capítulo 17, versos 9, 10 e 11. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Vejam os montes onde a mulher Jerusalém prostituta está assentada. Primeiro monte, Escopus. Segundo monte, Nabi. Terceiro monte, Monte da Corrupção. Quarto monte, Monte Sião. Quinto monte, Colina Sudoeste. Sexto monte, Monte Ofel. E o 7º, a Rocha, onde foi construído a fortaleza Antônia. Quem diz que a mulher está assentada sobre 7 montes é a Roma, é muito ignorante acerca do conhecimento histórico. Falando isso, já causa uma terrível contradição, pois Roma é a besta e não a mulher, pois a mulher está assentada sobre uma besta, que por sua vez é a Roma. E quem diz que a mulher que está sentada sobre uma besta é a Babilônia dos caldeus, se enganou novamente. Babilônia não representou mulher, mas sim uma das cabeças da besta. A mulher prostituta é Jerusalém. Babilônia não matou nenhum profeta do Altíssimo. A mulher sim, a prostituta, matou os santos do Altíssimo. Vamos ver a realidade daquele momento em que João teve a visão. Qual a mensagem referente a essa visão de João? Vejam bem, 7 cabeças simbolizavam 7 montanhas. Essa cidade que João viu como sendo uma mulher assentada sobre 7 cabeças era exatamente a cidade conduzida naquele período pelo Império Romano. 7 cabeças simbolizam também 7 reis. O João escreve que a mulher cidade estava entre 7 montanhas e montada sobre a besta. Ele afirma que Jerusalém se situava entre 7 montanhas e era conduzida naquele momento pelo Império Romano, que naquele momento Roma era o 6º rei que conduzia a cidade, mulher prostituta.
Jerusalém continua sendo a prostituta, assentada sobre uma besta de 7 cabeças. Vamos ler novamente o primeiro versículo do capítulo 13. Então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. Os nomes de blasfêmias eram os nomes sublimes dados aos reis por suas majestades. Eram conhecidos como deuses pelas nações. Agora veremos a ferida mortal, disse João. Também vi uma de suas cabeças como ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Este episódio profético diz sobre a situação de Roma nos anos 476, quando ela foi invadida pelos bárbaros e vencida, derivando daí o termo profético: uma cabeça da besta foi ferida e morreu. Quer dizer, espiritualmente, que Roma restaurada é a 7ª cabeça da besta, porque governará o mundo novamente por um pouco de tempo. Enquanto que o antimessias será o novo imperador levantado pelos 10 reis, para representar a Roma com sua imagem que fala. Vamos ver isso detalhadamente. Vamos para o verso 4. E adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade. Dragão aqui é uma incisão falsa dos tradutores da Vulgata. E adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. Vale ressaltar que dragão aqui nesse texto é uma incisão falsa dos tradutores da Vulgata. Dragão é sinônimo da mitologia babilônica. Quem inseriu dragão nesse texto quis dizer Satanás, o que também não seria verdade, porque quem deu poder e autoridade à besta que ressuscitou foi o 8º rei, constituído pelos 10 reinos europeus. Ou seja, o anticristo é que deu autoridade à besta e não Satanás. A confusão formada dentro das escrituras concernente ao poder maligno é que o tradutor da Vulgata Latina denominou o antimessias de dragão, para se dizer Satanás, mas não é. O poder foi entregue ao antimessias pelos 10 chifres e não pelo Satã. E todos adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Os povos aplaudiram o sucesso da Roma ressuscitada. Isso é de praxe das nações valorizarem os poderes da terra. Não nos admiramos com isso. Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Quem deu autoridade à besta para atuar por 42 meses? Claro que foi o Altíssimo. Porque isso tudo é um projeto dele para a escolha dos seus santos dentre o seu povo ímpio dos últimos dias. E o Altíssimo deu ao antimessias, ou seja, a 7ª cabeça, 3 anos e meio para que ela blasfeme dos que habitam nos céus. Eis aí o início da grande tribulação, projeto divino especificamente para o seu povo. Tribulação para a humanidade será apenas um pretexto para se chegar aos santos de Yahushua. E assim se cumprir a profecia do verso 7 do capítulo 13. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Eis aí a profecia cumprida. Deu-se-lhe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e abriu a boca em blasfêmias contra Yahweh, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Aqui falo eu. O antimessias irá proferir palavras arrogantes contra o nome Yahweh e contra os seus servos. Agora raciocine comigo. Se essa besta está em profecia do futuro, que santos ela vai vencer?
falo para aqueles pregadores mentirosos que pregam que haverá um arrebatamento com o fim de consolar enganosamente, dizendo que tal gente não passará pela grande tribulação. Se os santos vão serem arrebatados para não passarem pela grande tribulação, que santos são esses que a besta tem autoridade para derrotá-los? A história está mal contada, não acham? É claro que o antimessias, que é também denominado besta homem, irá promover a grande calamidade contra os filhos de Iá. Os servos que o servem fielmente, esses serão eliminados pela besta, ou seja, serão vencidos e mortos. Mas logo após a tribulação, serão ressuscitados para se encontrarem com o Senhor Yahushua nos ares, prontos para reinarem com ele durante 1000 anos, confirmado em Apocalipse capítulo 20 e verso 4. Então vi tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Yahushua e da palavra de Iá, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em sua fronte, nem em suas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Agora vamos saber quem irá adorar a besta. Verso 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O livro do Cordeiro é um termo simbólico para entendermos que os que foram escolhidos pelo Pai desde a fundação do mundo para reinar com o Cordeiro, esses já estão salvos de errar adorando a Roma. Quanto aos cristãos, afirmo com convicção, todos irão adorar a besta, pois isso é apenas um distintivo criado pelo Eterno para separar os filhos do reino, sendo que os filhos do reino estarão reinando 1000 anos com o Cordeiro no Monte Sião. Enquanto que os filhos do maligno, que são judeus e gentios rebeldes, irão para o juízo final para prestarem contas com Yahu. Eu tive que antecipar um pouco falando do antimessias, mas a culpa não é minha. A culpa é do Apocalipse, que está escrito desorganizado, tendo algo escrito na frente e outros escritos atrasados. Por exemplo, capítulo 5 do Apocalipse, verso 13, fala do final, no milênio. Este texto deveria estar lá pelo capítulo 20, e ele está aqui no capítulo 5. Agora é que vamos falar da segunda besta. A primeira besta implica na consubstanciação de 6 reis, cujo sexto é Roma. Uma de suas cabeças é metafórica e ainda virá no futuro bem breve. Ela é o antimessias, o anticristo, como chamam os cristãos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. Mais uma vez os romanos inseriram esse dragão no texto verdadeiro. Eles queriam dizer que a besta que subiu da terra falava como Satã. Outra palavra fora do contexto verdadeiro. Mas vamos prosseguir. A besta que João viu subir da terra é o antimessias, que sairá de Jerusalém, um homem que será apoiado pelos 10 países do mercado comum europeu. Essa segunda besta tem 2 chifres. Isto significa que ele se assemelha ao Messias, mas a sua voz é muito contraditória, o que significa falar como Satã. Esse homem é, em Apocalipse, reconhecido como a segunda besta, mas ele é um príncipe de Israel que se levantará e fará um acordo com os judeus
e em seu intento irá fazer o que o Messias não fez. Os judeus vão lhe dar carta branca, pois ele vai dizer que é o verdadeiro, o Machia ungido do Altíssimo. Também exercia toda a autoridade da primeira besta em sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Esse dito cujo irá fazer a besta que morreu se levantar. Roma novamente governará o mundo, e é esse um príncipe de Israel que será o novo imperador do mundo. Ele vai fazer com que o mundo todo venere a primeira besta que recebera a ferida mortal. Quem é ela? É Roma. Veja o verso 13. E operava grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Meus amigos, vale salientar que muitos intérpretes têm se embaraçado com essa interpretação da imagem pelo fato de não darem lugar às linguagens metafóricas do Apocalipse. O próprio Altíssimo, o autor e consumador desse projeto, purificação e escolha dos seus fiéis através das hostilidades da besta, disse que o antimessias idealizasse um sistema de adoração através dele mesmo para representar a Roma e fizessem que fossem mortos todos que não se submeterem à sua organização maligna. Só assim o Eterno daria a nós, os fiéis, o privilégio de morrer por ele e ser aprovados para o reino do Messias. É o que corrobora Apocalipse capítulo 20, verso 4. Prestem bem atenção. Entre estas palavras misteriosas, os teólogos romanos evangélicos fazem a confusão da imagem. Chamam a atenção das pessoas inteligentes nessa hora para analisar um termo gramatical dentro desse contexto para corroborarmos o que estou revelando sobre a adoração da imagem. Venham comigo e vejam o verso 13. E a besta operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Verso 14. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Observem que está escrito assim. Prestem atenção para vocês entenderem o que eu estou revelando. E lhes dizia que se fizessem uma imagem à besta. Olhem como muda os pensamentos quando se quer saber a verdade. Raciocine comigo. Se observarmos nesse texto o pronome lis, o verbo fazer no plural, no imperativo do subjuntivo, fizessem, e a contração da preposição a mais artigo, você verá que não existe uma imagem literal nesse texto, não. Mas uma metáfora central de um sujeito espiritual representado por uma ação através de um ser humano que é o antimessias. Vou explicar detalhadamente, você não vai perder essa noção. O pronome lis, o verbo fizessem, que está lá no versículo 13, e a preposição a, gramaticalmente diz que há alguém ordenando que se faça algo, não uma ordem a um ser pessoal, mas uma força consubstanciada. Quer dizer,
uma voz falando aos 10 reis que eles proporcionassem ao seu eleito imperador, o anticristo, o poder de representar a Roma como sendo o retrato do seu poder antigo. É o que vemos nesse enigma do pronome lis e o verbo fizessem. Esse é o entendimento que nos dá o pronome lis, com o verbo fazer, fizessem. A voz disse que eles fizessem uma imagem à besta e não uma imagem da besta. Isso é o que muitos leigos pensam que seria uma imagem da besta, mas não está escrito assim. Observem que a contração da preposição a mais artigo diz que não é um retrato literal, mas uma imagem metafísica refletida pelo imperador, que quer dizer, o imperador receberá dos 10 reis condição de representatividade, como se ele fosse o retrato da besta, a Roma ressuscitada. Isto quer dizer, uma imagem à besta e não uma imagem da besta, como muitos falam. Quem é a imagem que fala? É o antimessias, a imagem física que recebeu atributos espirituais para representar todas as ações da besta ressuscitada. Por essa razão, a voz profética diz que a imagem recebeu o Espírito e falava, isto é, o anticristo. Claro que a besta que ressuscitou não é pessoal, é um poder. E a sua imagem é a 7ª cabeça, o antimessias. É a essa imagem que todos irão prestar culto e adorá-la, porque ele se levantará contra todos os que adoram Yahushua e ao Altíssimo. Só ele será digno de adoração, segundo ele mesmo vai falar ao mundo. E fez que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então, para ele se tornar o venerado entre todos os deuses, ele vai sujeitar a todos os moradores da terra a lhe obedecerem com base em suas hostilidades ferrenhas e cruéis. Mas o seu objetivo, incumbido pela mesma voz que ordenou a instituição da imagem, é matar a todos os que adoram ao Messias. Claro que o mundo não irá se sujeitar a essas hostilidades, pois não há razão para isso. O mundo não tem nada a ver com o que a besta fará na terra. Foco da besta é o povo eleito de Yahushua. Por isso a forma de abrangência do seu terror para o mundo todo é só um pretexto para se cumprir o capítulo 13, verso 7 do Apocalipse, e ele fará guerra aos santos e os vencerá. Eu falo, tentando ajudar e tranquilizar muitos pobres espirituais que estão apavorados com o anúncio falso do microchip que está aí chegando no Brasil. Eu digo com a mais pura convicção de verdade, meus amigos, esqueçam essa mentira falada que diz que o microchip é a marca da besta. Quem fala isso é mais besta que a besta. O microchip nada tem a ver com a besta, eu lhes garanto. A besta virá com o seu sinal. Depois que eu terminar de falar esse texto que eu estou passando para vocês agora, nunca mais vocês vão acreditar nessas mentiras que afirmam que o microchip é a marca da besta.
pois o sinal da besta virá, não para a humanidade, mas com o objetivo de enganar o remanescente de Israel, que está espalhado por todas as religiões, pois isso é um objetivo divino que tem que se realizar no mundo. Mesmo assim, o anticristo não seria tão idiota de fazer uma marca cujo reconhecimento estaria à vista de todos. Vocês não estão lembrados que o próprio texto profético diz: aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta. Isso é só quem tem conhecimento profético é que vai perceber qual será a marca da besta. O que se vê pelo mundo afora é que todos conhecem a existência do microchip e todos sabem o que é isso. Eu pergunto, precisa-se de entendimento profético para se conhecer o microchip? Fiquem atentos e não deem lugar para esses enganadores mentirosos que se ocupam em fazer medo às pessoas que nada sabem de profecias. E tem mais. A última para vocês que estão sendo enganados, ficarem mais tranquilos e não ter medo desse tal de microchip. A marca da besta só será criada pelo anticristo durante os 3 anos e meio de tribulação. Para quem não sabe, o anticristo fará um acordo com Israel para reinar sobre a terra como se fosse o Messias durante 7 anos. 7 anos! E isso depois que Roma for restaurada. Roma nem foi ainda restaurada. E vocês já estão com medo da marca da besta? Meus amigos, isso será instituído por ela. Ela, ao vivo e em cores. Só pensamento de tolo mesmo, de cego que nada vê em profecias. Meus amigos, vai rolar tantas coisas ainda na terra, até Roma ser restaurada. O anticristo começará a governar e só depois de 3 anos e meio do seu governo é que ele instituirá a marca 666. Depois que ele começar a reinar, contar-se-á 3 anos e meio de maravilhas na terra. Serão 3 anos e meio de paz sobre a terra. Só coisas boas acontecerão. E a marca ainda está longe de chegar. Até aí, ainda não tem marca e nem adoração da besta. Quando o imperador terminar os 3 anos e meio de governo maravilhoso sobre a terra, ele quebrará o acordo que fez com Israel, então terá mais 3 anos e meio de tribulação, onde ele instituirá a marca e a adoração. Agora eu pergunto, o anticristo começou a reinar? Nada. Ainda faltam alguns anos para isso acontecer. Então, depois do reino de 3 anos e meio, aí a marca 666 virá. Por enquanto, só temos especulações de mentiras, pregadores mentirosos que nada têm a perder falando suas heresias. E eu lhes afirmo, o que passa disso que eu estou dizendo, seja maldito. Eu falo a verdade e não minto, doa a quem doer.